eu acho que o grande contexto, quando a gente fala em tendência, assim, tendência, ela acontece sempre derivada de algum cenário. Né? Então, assim, se a gente está todo mundo muito bem, a gente pode olhar para o futuro. Se a gente está mal, a gente tem que sair correndo atrás, né, do socorro, do salvaguarda, de salvar as empresas. Né? Então, assim, eu acho que, globalmente falando, a gente está num momento ruim. Né? Então, assim, não queria ser o portador da má notícia, mas a gente está num momento mais pesado de mercado. Né? A gente está enfrentando aqui, foi dito, 2 termos que usaram na NRF, policrise, tá? Que é uma crise generalizada, política, ambiental, social, ou seja, são vários fatores de guerra, a queimada, a pessoas pós-Covid, um monte de série de coisas, né? E a Kate Ankett, da GDR, que a GDR é uma consultoria da Grã-Bretanha, do Reino Unido, ela sempre traz palestras fantásticas, mas ela trouxe um termo que eu adorei. Ela falou, é o fim da era da abundância. E o que eu acho isso muito bacana desse termo, né? É porque a gente vai ter que repensar os negócios. Porque, de fato, o que todo mundo está vendo, e todo mundo que está assistindo a gente aqui, que está à frente do negócio, não importa se dono ou executivo da marca, tá? E que está trabalhando com o cliente, percebeu que o cliente sumiu, né? Que o fornecedor está apertado, que a margem está curta, né? Então, não importa o teu segmento, não importa se você é um cara gigante, e a gente está vendo aí um monte de questões na economia aí com Americanas, Marisa, Cultura, Alpargatas, CVC, e aí vai, né? Então, assim, um monte de questões ali, não importa se é uma questão ainda dos pequenos, que estão apanhando na hora de contratar alguém para trabalhar na loja. Então, a gente está num cenário ruim. Então, esse cenário, o que acontece hoje, que muita gente que foi lá está trazendo, é hora de rever e fazer o básico de novo. Está na hora do arroz com feijão do negócio, né? Porque eles estão num momento que, lá nos Estados Unidos, que eles estão com uma economia extremamente pesada, com inflação, com todo esse contexto de briga com a China, os marketplaces engoliram os caras grandes. Então, você vai numa Best Buy hoje, na prática, você vê as gôndolas vazias, porque as pessoas estão comprando muito do que você vendia no marketplace. E pode ser lá uma Best Buy, que tem uma rede americana gigante, ou você pode ir numa B&H, que é aquela lojinha de fotografia, que todo mundo que vai para Nova York vai lá comprar máquina fotográfica, que os caras estão com um modelo pouco produto no chão, porque redimensionaram a loja em função do novo contexto. Então, a gente está passando por uma crise que vai trazer uma ressignificação do que é varejo. Então, neste exato momento, tudo que a gente fala e driva está muito por uma questão de eficiência operacional. Né? Inteligência artificial, como vem colocado pelo Paulo, está em voga, mas está em voga no partir do momento que ela ajuda o meu negócio a tocar melhor. Quando eu ponho menos mão na massa e tenho um resultado melhor. Né? Um outro tema que se trouxe aqui, ele falou da indices e tal, mas automação do processo. Né? Por que a gente está automatizando o processo? Ou por que em 10 anos que eu faço a Expo, eu nunca vi um processo de automação tão forte sendo vendido? Self-checkout, totem, já se vende há anos esse negócio. Mas por que está tão pesado lá? Porque falta gente. A partir do momento que eu não consigo contratar, eu preciso automatizar o processo. Por que você vai no McDonald's hoje, em qualquer lugar do Brasil, por exemplo, e hoje você tem meia dúzia de totem para um caixa? Né? É um cenário que a gente não tinha e está acontecendo na nossa frente. Qualquer Carrefour Express hoje também é uma batelada de self-checkout e menos pessoas operacionais. Pensem que no mundo de hoje não faz sentido, e até meio bobo eu falar, que eu vou numa loja, eu tenho que ditar para a pessoa o que eu quero, tá na tela para me entregar uma maquininha para passar o cartão. Não faz sentido eu ter esse intermediário no mundo mais digitalizado. Não quer dizer que eu tenho que eliminar o cargo dessa pessoa, mas eu posso direcionar essa pessoa para falar com pessoas, para atender bem o meu cliente e não ficar digitando botão numa tela, que é o que a função de caixa tinha antes. Então, a gente está num mundo hoje que nós vamos ver isso acontecendo no Brasil, por alguns motivos de economia, a gente pode deixar isso mais para frente para colocar, tá? Mas acredito que a gente está num mundo que a grande inovação é que a gente está olhando um pouco para trás. Está buscando fazer o básico do varejo, que há muito tempo todo mundo que está aqui fala sobre. Tá? Que, ó, gente, não adianta falar de... Eu uso uma frase conhecida, tá? Eu brinco muito, né? Eu uso um pouco de humor nas minhas colocações. Eu falo assim, olha, não adianta falar de varejo 4.0 quando na rua não acho o 0.5. Tá? Então, não acho o 0.5 na rua. Então, não adianta falar de... Cara, eu vou pro metaverso. Cara, tu não atende bem o cara do teu bairro. Que metaverso que você quer ir? Entendeu? O que você quer fazer lá? Né? Ganha antes de ganhar o mundo, ganha teu bairro. Né? Então, assim, tem muito varejo de médio porte que vai naquela questão do FOMO, ou do logo agora, medo de... FOMO, né? Medo de estar deslogado, medo de não participar da conversa, né? E sai fazendo a tudo direito, investindo onde não precisa investir, quando ainda varejo, ele permanece sendo a mesma coisa que sempre, atender gente, atender pessoas, entender o problema das pessoas e resolver para elas. Para a gente dar pista aqui e voltar na conversa, não vou estender muito aqui, tá? Mas acho que a grande tendência
é que a gente está olhando para menos, por isso que não se falou tanto de metaverso esse ano, porque é menos disruptivo e mais como é que eu uso o que existe hoje para fazer melhor o que eu preciso fazer agora. Mais objetivo.